Olá, muito boa noite. Está entrando no ar a partir de agora o Atualidades Pampa. A primeira-dama da ecologia porto-alegrense, conhecida como a primeira-dama da ecologia, ela que integrava a geração de ativistas que durante muitos anos foi capitaneada por José Lutzenberger, Magda Renner, faleceu nesta terça-feira aos 90 anos. Nós ficamos sabendo dessa notícia no dia de hoje, mas foi na terça-feira que Magda Renner faleceu. E o Conselho Nacional de Justiça, depois de muitos anos, decidiu agora afastar de suas atividades a juíza Clarice Maria de Andrade. Este será um dos assuntos que nós vamos tratar no Atualidades Pampa de hoje, entre tantos outros acontecimentos, mais duas facções rivais que dominam áreas opostas dentro da Vila Maria da Conceição na madrugada desta quarta-feira. Também teve uma ação muito forte, uma briga muito forte nesta madrugada. Você fica conosco porque nós estamos aqui hoje, neste dia 12, dia da padroeira do Brasil, ao vivo, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que marcaram este dia e que vão estar nos telejornais nacionais, nos grandes veículos, sejam eles de mídia impressa, sejam eles nas redes sociais. E nós vamos estar aqui comentando estes assuntos junto com você. Fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento. Na poupança do Sicredi, cada centavo rende mais. É mais negócio poupar aqui. Falando neste dia que é um dia santo, mas também é o dia das crianças, as crianças se divertem do jeito que dá, nas praças, nas mais diversas atividades, mas sendo um dia santo, os criminosos, mesmo assim, não respeitaram e furtaram uma relíquia de uma santa francesa numa igreja aqui em Porto Alegre. A paróquia é Santa Flora, na zona sul da capital. E o padre Alexandre Luiz Gribler ficou muito triste quando começou o seu dia de hoje, desta quarta-feira. Um pedaço do que seria o fêmur de Santa Flora, padroeira da igreja, do mesmo nome, obviamente, guardado como uma relíquia na sacristia, havia sido furtado. Ela foi buscada no sul da França, na década de 70. O padre calcula que o valor material, digamos, chegue a uns R$9.000, mas como uma relíquia é inestimável realmente este valor. Quer dizer, ninguém respeita mais nada, né? Nem o dia santo. Nem o dia santo, bom, nem mas a igreja. Depois que já entraram em igreja e roubaram a esmola daquele cestinho que passavam, furtaram o dinheirinho que os pobres dos fiéis estavam lá. Chicão Tofani estivesse nessa bancada, ele diria: que ladrão muquirana. É ou não é verdade? Desculpa a brincadeira, mas por favor, né? É verdade. Não, é um absurdo que está acontecendo. E diz que não foi a primeira vez, que já entraram, que a igreja está em obras e que eles entram, né, pelas escadarias, enfim, da construção, que foram colocadas para fazer essa reforma. Quer dizer, coitado do padre, né? O padre está triste. É um pedaço do osso, né? Do fêmur, do osso da perna. Exatamente. Da relíquia. Realmente mas é que o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Infelizmente, a gente não se surpreende, porque os ladrões hoje, eles estão roubando qualquer coisa e roubam das pessoas que mais precisam, em ônibus, lotações. As pessoas estão andando na rua, aquela coisa que elas compraram, suaram tanto, trabalharam tanto para poder adquirir. Os ladrões, eles roubam, não estão nem aí. E aí as igrejas, né? Ninguém mais pensa em religião. Né, de vender um fêmur, né? O que a pessoa quer com o fêmur? Talvez tentassem levar toda a relíquia, porque é fácil de vender um fêmur como uma relíquia. Isso é encomenda. Como uma relíquia. Isso é encomenda, né? Porque existe um mercado subterrâneo de arte. E as pessoas às vezes não entendem. No mundo inteiro, né? Uma pequena peça de uma reprodução de um pintor X, coisa e tal, foi furtada. Aí alguém pensa, pô, mas por que roubaram uma peça, um negócio de um cara que não sei o que lá. Aí você vai ver, encomendado. Existe um mercado. Olha aqui, ó, de arte imagina, ela foi buscada no sul da França na década de 1970 por um antigo pároco. A peça de cerca de... Ela tem 40 centímetros só, então é uma coisinha. Estava dentro de um relicário.
Os criminosos, olha aqui, ó, eu não li a notícia na íntegra, não lembrava. Furtaram também, que agora eu descobri o nome, o ostensório de bronze com detalhes em ouro. Um cálice revestido pelos mesmos metais e 2 cibórios. Eu não sabia como chamava aquele local onde se colocam as hóstias. Chama cibório. 2 cibórios, que são os recipientes onde se botam as hóstias. Tô achando que o osso foi de carona. Eu acho que o osso foi na carona. O osso estava no lugar errado. Tava dando sopa. Ele estava no lugar errado na hora errada. Mas não foi é uma relíquia. Acho que o osso estava no lugar errado na hora errada. Por falar em Chicão Tofani, já que a Carla agora acabou de citar, se o Chicão Tofani aqui estivesse, o Chicão Tofani não estava se sentindo bem hoje. Não estava se sentindo bem hoje, então ele ficou recolhido aos costumes. Não, ele botou um fraldão duplo. Não botou nada de fraldão duplo. Ele está indisposto, ele está um pouco febril. Então a gente achou melhor ele ficar quietinho, porque ele, se tiver com uma gripe ou com alguma coisa assim, ele pode transmitir algum vírus pra gente. Dia de rodada do Campeonato Brasileiro, ele ficou doente. Ô, Chicão, presta atenção, hein? Tô te acompanhando. Ó, aqui, ó. Falando em tô te acompanhando, pra Será que ele tá tomando Coca-Cola? No banheiro. Parou! Falando em eu te acompanho, eu hoje fui ao Shopping Total comprar uma mala. Eu quase pensei que ia dizer, hoje eu fui ao banheiro. Uma mala, comprando uma mala. E eu tava disfarçada de qualquer coisa, porque eu tava em casa e digo assim, vou comprar uma mala uma vez que não é. Eu cheguei lá assim, eu parecia um bichinho da goiaba, sabe? Da goiaba estragada, sabe? Quando a goiaba tá estragada, tu chega lá. Aí tá, e aí a moça me olhou e disse assim, a senhora vai no programa hoje? Vai. Eu digo, eu não acredito, que tu sabe que sou eu. Essa pessoa sou eu. Essa pessoa sou eu. Mas aí na saída ela disse assim, vê se manda um abraço pra nós lá, tá? Que a gente curte o programa de vocês. Manda um abraço lá. Pede pro pessoal mandar um beijo pra nós lá. Nosso Bagágio é o nome da loja, que é a marca das malas, né? Da Bagágio. A vendedora é a Suzana. Então, Suzana, um beijo pra vocês aí da Bagágio. A senhora da Bagágio, eu vou dizer uma coisa pra senhora. Suzana. Essa Magda que a senhora tá vendo é a mesma que a senhora encontrou hoje à tarde. É a mesma pessoa, tá entendendo? É um processo que a gente tem aqui, um negócio digital que tem na câmera ali e tal. Mas é que, na verdade, né, Magda, as pessoas têm que entender que nem sempre nós somos assim, arrumadas. Não, aliás, né? é quase a gente tem vontade de ser quase nunca. Não, mas é a lei de... A gente é assim 1h30 por dia. Então tu não é a Carla, não. Eu tô brincando. Não, é a lei de Murphy. A gente, e isso, ele tá se multiplicando, né? Porque a gente ia antes e tal, agora, mas a gente vai no supermercado, a gente sempre encontra alguém. E as pessoas agora nós estamos até dando... Não, e às vezes é 8 da manhã, 8h30, 9. Mas era assim, eu tava aí a coisa fica mais eu tava difusor com uma blusa bonitinha assim, né? Mas eu tava de sapato baixinho, eu tava com meu 1,56m. Não esqueça o meio, porque o meio é fundamental. Quando a gente tem 1,55m, esse meio é... Faz uma Se falta. me roubarem esse meio, eu brigo, sai a tapa. Carinha lavadinha, assim, de óculos. Mas, Magda, é a lei de Murphy. Quem nunca pensou assim, eu vou só lá embaixo na garagem, no carro, pegar um negócio que eu esqueci no portão? Eu vou de pantufa e sempre encontro alguém. Sempre tem alguém. Você não cruza com quando eu vou de nenhum. Nunca. Aí o dia que você desce com a pantufa pra pegar um negócio na garagem, dentro do carro na garagem, você cruza com metade do prédio. Verdade. Parece sacanagem. É a lei de Murphy. É verdade. Aliás, eu tenho uma tese. Qual é a tua tese? A lei de Murphy. Você já se deu conta que você sempre derruba a fatia de manteiga com a manteiga pra baixo? Sim. Sim. E que um gato, não importa a altura que você largue o gato, ele sempre vai cair de pé? Mas o gato sempre cai em pé. Cai sempre de qualquer altura. Vidas. Isso. Eu digo, o meu sonho é alterar uma lei da física e criar um moto perpétuo. Amarrar uma fatia de pão com manteiga nas costas de um gato e atirar pra cima. Ai, não. Ridículo. Sério que tu pensou nisso? Impressionante. Isso, a sua mente funciona muito. Vai ficar girando eternamente. Ai, meu Deus do céu, por que isso, hein? Senhor, perdoai-o, ele não sabe o que diz. Olha, e antes que alguém reclame do meu vermelhão, é que hoje eu passei o dia inteiro praticamente apresentando lá no Parque da Redenção mais uma etapa da Festa Nacional da Música, a etapa Cidade da Música, onde nós tivemos bandas marciais, Magda,
Que saudades que eu tinha de assistir bandas marciais. E eu fiquei boquiaberto com o espetáculo que eu vi entre 9 da manhã e 3 da tarde. Fiquei 6 horas no palco, viu? E olha, que espetáculo lindo. Me emocionei. A banda do Julinho, a banda do La Salle São João. E muita gente? Muita gente. Bom, mas que espetáculo isso, bonito, que espetáculo bonito. Olha, a banda do 3º Batalhão de Polícia Militar, a banda da Brigada Militar, jovens, a banda de São Marcos, de Alvorada, são os meninos que se apresentam nos Estados Unidos. Eu fiquei de queixo caído. O naipe de metais, o naipe de trompetes da banda São Marcos, ninguém tem mais de 1 metro de altura. São meninos e meninas de 10, 11, 12 anos lendo partitura. Gente, esses são exemplos para os filhos, esses são exemplos para o futuro. As bandas marciais sofreram muita solução de continuidade no Brasil por causa da ideologia boboca esquerdópula que atingiu o nosso país, que achava que banda marcial tinha a ver com exército, com dominação, com não sei o quê. Os idiotas que pensavam assim, graças a Deus, estão desaparecendo ou então não estão dando mais opinião sobre o assunto. As bandas marciais das escolas, as bandas marciais das instituições militares são lindas, é um espetáculo maravilhoso de se ver. Vida longa as bandas marciais. Não, e o colégio militar é um colégio exemplar, né? Sim. Olha só o que as crianças rendem no colégio militar. Pô. Tem a história do uniforme que tem em outras escolas Disciplina. também. Mas tem exatamente coisas que estão faltando, que deveriam servir de exemplo. Disciplina é a primeira delas, né? Manda um aluno da escola militar xingar um professor pra te ver. Mas tá na rua no outro dia. Que acontece? E outra coisa, os pais dos alunos da escola militar, o aluno tirou nota baixa, ninguém vai tomar satisfação do professor. Você que vai explicar em casa. Escuta aqui. O professor tem problema comigo. Não, o professor não tem problema com ninguém. O problema é você com o professor. Por que essa nota aqui? No meu tempo era assim, agora hoje vão lá, xingam o professor. Uma aberturazinha e dizer, meu filho, o que tá acontecendo também, porque nenhum professor também, mas está também, acima do bem e do mal. Mas dá pra conversar dentro de casa, mas tem que ter limite. Quem manda na sala de aula é o professor. Ponto. Né? Mas isso depende também muito do pai e da mãe, nem todos são assim. Porque depende do pai e da mãe. Isso está acontecendo com muita frequência, sim. Como nunca aconteceu antes, sim. Mas depende muito da família, do pai e da mãe, não são todos assim, né? É que, na verdade, as pessoas reclamam muito da falta de educação no Brasil, né? Mas a educação, ela começa em casa, são os pais que educam, são os pais que ensinam os seus filhos a respeitarem os professores. Não adianta transferir para a escola essa responsabilidade. Essa responsabilidade é de pai e de mãe. E que bom que a gente está conversando sobre isso no dia da criança, né? Porque é importante para a criança esse limite. Ninguém pode viver assim, sem limite nenhum, né? Porque daí vai sempre querer que as coisas aconteçam. Verdade. Ainda mais nessa geração. Essa geração, ela tem tudo ao seu alcance em 2 segundos. Elas clicam aqui, aparece uma janela. Elas clicam lá, aparece outra. E elas acham que a vida é assim. É o tempo que elas acham que elas conseguem as coisas aqui, e elas acham que na vida também é a mesma coisa. Não é. A gente tem que batalhar, a gente tem que escutar muito não na nossa vida, e a gente tem que saber superar. A gente tem que ter um tempo pro ócio. O ócio para não fazer nada. Para começar a pensar. E assim que a gente cresce. Não pensa, né? Então tem bastante coisa pra gente pensar nesse Dia das Crianças que a gente pode recuperar lá do passado e trazer um pouco para esse presente, que eu acho que isso tá faltando. Começando dentro de casa, né? E depois partindo para a escola Além do Dia da Criança, hoje também é o Dia da Padroeira do Brasil, né? É isso, e eu respeito todas as religiões, enfim, mas eu tenho a minha fé cristã, fui criado como cristão e embora não seja praticante, eu respeito os dogmas cristãos, mas eu assisti hoje as imagens da Basílica de Aparecida. Magda, é um negócio emocionante. Mais de 160 mil pessoas passaram no dia de hoje pela Basílica de Aparecida. Missas de hora em hora. Essas missas vão lá em Nossa Senhora em Aparecida, lá em Aparecida. E hoje foi um dia belíssimo. As imagens que se viu lá são emocionantes. Milhares, dezenas de milhares de romeiros. Missa, repito, de hora em hora até a meia-noite. A previsão é de que passe de 200 mil peregrinos a Aparecida do Norte no dia de hoje. O que nós, infelizmente, já não podemos louvar tanto
com a nossa procissão aqui, que mais uma vez, como ela é a padroeira dos motociclistas também, né? E mais uma vez, a exemplo do ano passado, em alguns momentos, nas primeiras horas, não sei se isso acabou acontecendo durante toda a procissão, mas nós tivemos problemas de novo de motociclistas fazendo rachas, andando empinando as motos numa roda só, fazendo barulhão, alguns alcoolizados, como já aconteceu na procissão do ano passado, que chegaram até pensar em não promover a procissão esse ano, mas depois acharam que, em função, em virtude desses meia dúzia, sei lá que número, mas um grupo de baderneiros, sacrificar tudo. Acabou que milhares de motociclistas participaram da procissão em homenagem à Nossa Senhora Aparecida aqui em Porto Alegre, que acabou terminando no Porto Seco, né? Ela começa na Augusto de Carvalho, vai pela Loureiro da Silva e vai até o Porto Seco. Mas causou alguma confusão, mais uma vez, a exemplo do ano passado, o mau comportamento, a má condução de alguns motociclistas. Uma jovem ficou ferida após a colisão entre duas motos, manobras imprudentes foram registrados, assim como na procissão do ano passado. Diversas irregularidades aconteceram, como não uso do capacete, consumo de bebidas alcoólicas, manobras proibidas. A EPTC tenta contornar, mas daí começa a ser de novo a EPTC a bruxa má das coisas. E não é, né? A procissão de Nossa Senhora Aparecida não é para fazer manobras perigosas, não é para se alcoolizar. Quer se alcoolizar, vai para outro lugar. E é engraçado porque nessa hora a gente fala, mas os velhinhos, aqueles velhinhos motoqueiros, os velhos das Harley Davidson, os Hells Angels, esses, sabe, já estão cabelos brancos, carequinha, naquelas motos grandes, eles querem passear, querem uma coisa mais... Não, quem faz isso normalmente é retardado. A maior parte não se comporta assim, mas sempre tem. Sempre ano passado tem uma meia dúzia. Teve, esse ano teve de novo. E pode ter certeza, é com um motinho pequenininho e muquirana. Não importa, aí fica antipático tu tirar os caras da procissão por isso, sabe? E aí quem é que tira? EPTC. Aí a EPTC é a marca. Mas eu acho que os próprios motoqueiros, as associações de motociclistas aqui de Porto Alegre, devem fazer essa filtragem. Quem estiver fazendo papagaiada, vocês mesmos têm que se reunir e escuta aqui, ô bobalhão, ou para quieto, ou então você vai ser levado. E não pode haver também uma denúncia? Mas não precisa denúncia, eles estão ali na cara de todo mundo. Eles estão ali, estão no meio da rua. Para serem punidos, né? Não é denúncia, para serem punidos, porque eles fazem o que bem entendem. De repente, os próprios motoqueiros poderiam denunciar. É uma festa popular, é uma festa na rua, entendeu? Aí dá confusão. Às vezes, no meio de uma multidão, se tu provoca alguma coisa, tu pode acabar fazendo uma confusão maior. É que a preocupação é que a brigada prende um retardado desse, todos os motoqueiros vão ficar contra a brigada. E aí não pode, por isso que eu estou dizendo. Eu acho que as próprias associações dos motoqueiros têm que se reunir nessa hora e dizer, olha aqui, vamos separar o joio do trigo, porque a grande maioria quer ir lá passear, desfilar com as suas motos, um dia ensolarado, bonito, óculos escuros, coisa e tal. Os coroas, lembrando o tempo que eles eram do Bidu Down Down. Agora, do quê? Do Bidu Down Down. O que é do Bidu Down Down? Não tinha aquela musiquinha Cama, down, do Bidu Down Down. Eu não sei do Bidu Down Down. Vocês não lembram dessa música? Eu lembro. Magda Beatriz. Eu não lembro. O que eu faço? Agora, posso trocar o assunto? Deixa a Carla falar. Não, trocar o assunto, não continuar com Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O Gustavo Vitorino disse que gosta da Igreja Católica, né? Gosta, admira. É a minha fé, é a minha fé. E eu acho bem legal, acho que a gente precisa ter fé mesmo, seja em qual religião for. Eu já sou um pouco... Eu sou batizada e tudo, mas eu não frequento a igreja, mas eu sou muito curiosa com religião, muito curiosa com religião. E eu gosto muito do espiritismo, e eu também gosto... Eu gosto muito de saber sobre as religiões afrodescendentes, né? Que é a Umbanda, que é o Axum. Então, falando em Nossa Senhora Aparecida também é Oxum, né? Para tanta gente mesmo que nos acompanha, Pai Paulinho, né? Sim. E então, que também acreditam nessa religião, no sincretismo que eles chamam.
Nossa Senhora Aparecida é Oxum. É a mesma santa. Então, como é importante também respeitar. Isso que eu queria dizer. Eu respeito todas as religiões. Como é importante respeitar, né? Eu respeito todas as religiões. O mais importante é ter fé. Eu respeito todas as religiões. Todas as religiões. E fazer o bem. Ter fé e fazer o bem. Exato, eu respeito todas as religiões. Continuando com o assunto do Dia das Crianças, Nossa Senhora Aparecida, hoje, né, além de todas essas movimentações, da procissão, nós tivemos a reinauguração dos passeios do Cisne Branco aqui em Porto Alegre, né? Olha que legal. Teve passeio? Teve passeio, mais de 200 pessoas embarcaram nessa viagem aí pelo Guaíba, na manhã desta quarta-feira. E não vai ser só hoje, né? Reinaugurou, então até o dia 19 de outubro outras viagens gratuitas serão realizadas diariamente às 9 horas e às 13h30 também. São os horários gratuitos, 9? Os horários gratuitos, às 9 horas e às 13h30. 13h30, 1h30 da tarde. Isso mesmo. E também, além dessas viagens gratuitas, a programação normal retorna com os passeios diários às 10h30, às 15 horas, às 16h30 e também vai haver o happy hour às 18 horas. Olha que legal. Depois daquela terrível tempestade que Porto Alegre sofreu, né, e região metropolitana, que virou o Cisne Branco, né, todo mundo ficou desesperado porque perdemos esse grande patrimônio histórico de Porto Alegre e graças a Deus conseguimos reerguer. Ele vai ser reinaugurado agora, vai voltar na Foi hoje? Peraí, eu quero dizer o seguinte, reinaugurado, relançado, coisa e tal, e vai ter um projeto interessante de Réveillon. Legal. Um projeto interessante de Réveillon que eles devem lançar. Ótimo. E acho legal isso. Eu acho legal. Porque eu acho que está na hora de Porto Alegre buscar um pouquinho da vocação turística, né? Já que não deixam fazer nada lá no Cais Mauá, porque os caranguejos continuam puxando uns aos outros, então vamos tentar buscar alternativas. Porque olha, a noite de Porto Alegre está tão complicado, Magda. Olha, sabes que eu conversava esses dias com o Norton Lenhart. Ele é um dos conselheiros da Federação, da CPA, enfim, dos diretores. Ele é um cara completamente envolvido em todo esse movimento de turismo, enfim. Foi até no dia do lançamento do Fest Tours de Gramado. E falávamos sobre isso. Ele disse, olha, Magda, eu não sei mais o que eu vou fazer, porque ele tem o Stubel, né? O Shop Stubel ali na Quintino, e ele trabalha só à noite. Então, para quem tem uma casa, um comércio de alimentos só à noite, é uma tragédia. Porque as pessoas, eles, Magda, 10 horas da noite, existe um toque de recolher, assim, subliminar. Não, tu não ouve nada, mas 10 da noite, as pessoas desaparecem. Ninguém mais sai. Não acontece mais nada. E o que é uma pena, né? Porque como Porto Alegre vai sustentar um lugar? As pessoas que trabalham, isso é desemprego, é um horror. É verdade, ao invés dos bandidos estarem presos, nós é que estamos, né, sendo presos. E a gente perde estabelecimentos, É isso. Aqui, a companhia de sanduíche ali eu adorava aquele chopinho cremoso ali da companhia de sanduíche. Fechou. Sim, mas a pessoa não tem como resistir, né? É crise, é insegurança, tudo junto. Sim, as pessoas não saem mais, as pessoas não vão mais pra rua. Mas e o Exército não fez um treinamento no dia de ontem e tal? Daí a gente ficou entusiasmada, quem sabe, mas isso não não foi é bem treinamento, assim. né? Eles fizeram uma ação, conseguiram fazer. É um treinamento mesmo. Uma ação mesmo, né? É um treinamento que eles estão tendo nos moldes lá do Rio de Janeiro, mas a Brigada Militar já disse que o Exército não vem, né, para as ruas como no Rio de Janeiro, mas que acontecerão outros treinamentos. Isso é bom, isso que a gente pedia, né? Que o Exército, já que não sabe lidar com esse tipo de situação, como tu mesmo falasse aqui nessa bancada durante várias vezes, então que aprenda, né? Que a gente utilize, né, essa força que a gente tem. Aliás, o secretário Mariano do Rio de Janeiro pediu o boné por causa disso. E hoje pediu o boné o chefe de polícia. O chefe de polícia dele. Não dá, não pois tem, a propósito vai faltar dinheiro pro salário, mano. Vai faltar dinheiro. E lá não vai ser que nem aqui. O que ele disse? Uma coisa que ele disse muito bem. Eu, sozinho, não faço nada. Não faz nada. Se eu não tiver recursos, não adianta eu ficar aqui. Então ele foi embora. Então, essa coisa de dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou resolver isso, ninguém resolve nada se não tiver dinheiro. E não ter dinheiro é não ter como pagar gente.
é não ter como comprar armamento, comprar coisas. Então, mas aí tem algumas alternativas do tipo, as armas que são recolhidas nessas ações policiais, elas ficam paradas. Elas não voltam para a polícia. Bom, poderia mudar. E algumas são os carros que são apreendidos, que não são dos meliantes dos criminosos, não voltam para o Estado. Bom, parece que é assim, ó. É uma tecla que precisa mudar para dar uma aparelhada, porque tem muita coisa que é apreendida e que não é reutilizada. O próprio exército, o exército não sabe lidar com esse tipo de... Vamos então treinar o exército, porque é uma força que a gente tem. É uma força que já existe. Quer dizer, não dá para resolver tudo? Claro que não dá, mas dá para fazer alguma coisa. Alguma coisa dá para fazer. A propósito de força, o comandante-geral da Brigada Militar, o coronel Alfeu Freitas, falou exatamente isso, que a Força Nacional de Segurança deve permanecer aqui em Porto Alegre, pelo menos mais um pouco, pelo menos até o final do ano, né? Ele disse que a adaptação dos policiais da Força Nacional em novas localidades, como é uma das coisas que está acontecendo aqui em Porto Alegre, geralmente precisa de um período de 2 meses. E aí ele espera que eles fiquem pelo menos até dezembro. Ele disse que tem o final do ano também novos militares serão formados, vão precisar ir para as ruas, e é importante que a Força Nacional permaneça por mais um tempo. Então, agora curioso, e serão indispensável que eles permaneçam aqui ainda mais em função das festas de final de ano. Agora tem uma curiosidade aí e que gera uma ambiguidade também. Vejam vocês, lá no Haiti, um país que está praticamente destruído, primeiro foi o terremoto, agora o furacão. O Haiti teve a sua capital, Porto Príncipe, praticamente destruída. 60% de Porto Príncipe foi pro chão. As forças da ONU requisitaram as forças brasileiras por conta da experiência, da vocação para projetos em área urbana, enfim. Agora eu não entendo, se lá no Haiti as Forças Armadas brasileiras são escolhidas exatamente por conta dessa especialização, aonde está a desespecialização? Olha, criei isso agora. Desespecialização que não permite que as forças brasileiras façam o mesmo em território nacional. Eu acho que a coisa tem uma ligação muito mais de ordem política e jurídica aí do que propriamente constitucional, do que propriamente treinamento. Levanto minhas suspeitas sobre isso. Quero agradecer aqui, Magda Olnada, como a gente tem telespectador bem informado. Mandar um abraço pro meu amigo Adriano Murtz, lá do Sgt. Peppers. Ele esclareceu que essa música que eu cantei um pedacinho é Breaking Up. Breaking Up is Hard to Do Carpenters. Que é do nosso tempo. A Jéssica e a Carla não faz a mínima ideia do que é isso. Vou pesquisar depois no Google para conhecer. Isso, que tem o camarada do Gustavo Vitorino, um abraço. Opa! Quem fala? Magda, tu é uma pessoa muito especial, Magda. Tu, Vitorino, e agora a Jéssica nessa bancada, muito legal. Obrigada, Eliana. Que amor. Dona Eliana, beijo, querida. Você já viu falar em paraíso, Dona Eliana? Já viu eu nessa mesa aqui? Tu tá do Isso é um pedacinho do paraíso, é o bendito fruto. Olha aqui, a dona Aide Rostim Lima, nascida em Paranaguá, no Paraná, gaúcha de coração, morou em Porto Alegre, Santa Maria, Santana do Livramento e novamente em Santa Maria. Licenciada em História, iniciou no Magistério Estadual na cidade de São Pedro do Sul. Manda para todos nós a Jéssica, não, porque quando ela enviou, a Jéssica não estava aqui. Esse aqui é para Gustavo Vitorino, com abraços da Aide. Um livro que chama Tatuagem, um livro de poemas e uma antologia com o título de 14, com uma organização de Denise Reis. Eu passo as mãos de Gustavo Vitorino. Muito obrigado pela gentileza. Krieger, com dedicatória. Obrigado pelo carinho. Do Marne, do Chicão Tofani, da Magda Beatriz estão aqui. Muito obrigada, querida, pelo carinho. Depois eu empresto os meus para Jéssica ler também, tá? A respeito de cenas constrangedoras com plateia de vizinhos, o nosso telespectador Eduardo Bauerman, de Estância Velha, diz assim: boa noite, Magda e bancada de mulheres lindas. Opa. Não sobrou nada pra ti, Gustavo Vitorino. Quando criança, numa noite, fazia xixi pela janela, mas também o que você tinha que fazer xixi pela janela, que né? Coisa. Que exemplo, Eduardo, dá ideia. A vizinha iluminou-me com uma lanterna.
Ai, não. Ficou feio, né? Há pouco tempo coloquei a toalha de banho no varal para secar. Detalhe, estava de cueca e pantufa. E justamente naquele dia tinha plateia de vizinhos. Viu? Como a gente não se faz. A lei de Murphy. Lei de Murphy. Nós temos que estar sempre prontos, não adianta. Depende, né, Jéssica, pra quê? Não sei, por que o senhor não estava pronto, né? O Chicão... Alguma coisa. Vai saber. Vai saber. O Chicão, por exemplo, teve que apelar pro fraldão. Parou? Não estava pronto. Manda um beijo e um feliz Dia das Crianças para minha sobrinha Ágata. O titio André, a vovó Jane e o vovô Walter a amam demais. Ela foi um anjo, e a pessoa liga no meio do processo, não pode ligar pro WhatsApp, só mandar mensagem. Ela foi um anjo que veio para a nossa família, André Correia, Porto Alegre. Como a gente tem muita criança que nos assiste, né? Então um beijo especial para a Ágata e para todas as crianças que estão aí do outro lado da telinha. Bom, foi uma das manchetes, ou pelo menos se pensou alguma coisa assim para falar hoje. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, decidiu afastar de suas funções a juíza Clarice Maria de Andrade. Só para relembrar, refrescar a memória de todos, veja como essa justiça é lerda. Em 2007, lembram? Essa foi a juíza que manteve uma adolescente de 15 anos lá em Abaetetuba, no Pará, né? Presa em uma cela com mais de 20 homens. Lembram desse caso? Por mais de 3 semanas. Né? Foi o que eu disse, né? Mas enfim. Apesar de ficar proibida de exercer a magistratura, que isso a gente faz questão de enfatizar, a juíza vai continuar recebendo proporcionalmente os seus vencimentos. Ou seja, deram 2 anos de férias para essa moça, em casa ganhando 30 pau por mês. Ela chegou a ser julgada em 2010, quando o Conselho decidiu por sua aposentadoria compulsória. 2 anos depois, o STF pediu que o caso fosse revisto, já que não havia provas de que a juíza sabia da situação da prisão. Como não sabia? E o promotor né? E o promotor de justiça voltou de férias, agora está de licença até dezembro. Ele é legal, né? Ele é legal. Uma ganha férias de 2 anos em casa. A na audiência, deveria ser punido, daí ganha férias, depois ele tira licença. Fácil, esculhambação. Aí depois quando falam, os privilégios, não tem privilégio, porque eu tô... para com isso. Aqui, ó, dona Ana Maria, um abraço para a senhora e especialmente para dona Norminha, que hoje me deu um abraço gigantesco, ela que veio de Santa Cruz do Sul assistir o Festival de Bandas hoje, e a dona Norminha é fã desse programa. Dona Norminha, um beijo no seu coração, a senhora foi de extrema gentileza e olha, eu fico extremamente feliz que a senhora seja fã do programa. E a dona Ana Maria, que acompanhou a dona Norminha e me deu o privilégio de conhecê-las lá hoje no Parque da Redenção. Grande abraço, um beijo no coração de vocês, continuem assistindo sempre o Atualidades Pampa. Parque da Beatriz, o dia de hoje é comemorado como todos deveriam comemorar. Comemorar a criança é a coisa mais sublime que o ser humano poderia celebrar. A criança, além de ter a alma pura, é uma alegria, é paz, é felicidade, é saber. Quando observamos uma criança, sempre nos identificamos e nos sentimos atraídos por esta inocência, pois nos voltamos para a nossa própria essência, em que nos confortamos ao sentirmos a sua pureza. Disse Maria Hensel. Obrigada pela comunicação. Cena triste, diz... deixa eu ver quem é o nosso telespectador aqui. Não, eu já li isso aqui, que é o do xixi e as pantufas. Posso falar na absoluta ambiguidade no retrato da política brasileira? Vamos, por favor. Rapidamente, a lei de repatriação de recursos foi um projeto apresentado pelo Executivo há algum tempo atrás para que o Brasil se transformasse na maior lavanderia de dinheiro do mundo. Ou seja, o governo disse o seguinte: se você pagar 15% de imposto e mais 15% de multa, ou seja, me dá 30%, pode trazer o seu dinheiro sujo, a sua propina, a sua roubalheira de volta para o Brasil, o dinheiro vem todo quentinho, eu esquento para você. Essa era a proposta. Isso foi apresentado à época do governo Dilma Rousseff. Pois bem, o governo Michel Temer quer levar adiante e colocar em votação o projeto. Sabe quem é que está contra? O ministro. Não. O PT. Quem botou o projeto à votação. Quem botou o projeto agora está contra. Mas o ministro da Fazenda diz não fazer questão de alterar a lei da repatriação. Não, alterar. Ele quer manter o formato original que era do Executivo. Quer dizer, sabe... O que eu vou dizer lá em casa? Não sei. Olha a esculhambação que tá. Aí você vai conversar com o eleitor
e vai propor para o eleitor assim, não, só tem que avaliar o seu candidato, a postura do seu candidato, as posições políticas, pô, o eleitor vai dizer para mim, ó, vai catar coquinho. Como é que ele vai entender um negócio desse? O cara, há 3 meses atrás, apoiava, queria aprovar o projeto a toque de caixa para pegar 30% da propina da roubalheira. Claro. Agora não interessa mais. Agora eles são contra porque vai transformar o Brasil numa gigantesca lavanderia de dinheiro. Os mesmos caras. Desculpe, eleitor, eu não consigo entender a política, ou melhor, eu consigo entender, mas o que eu penso dela eu não posso dizer aqui, porque o horário não permite. Muito bem. E deixa eu falar. Não, só para falar para vocês de uma pesquisa que eu li, a gente estava falando sobre esses dias sobre as meninas, como é complicado, né? Hoje em dia as meninas têm relações sexuais cada vez mais cedo, é verdade. É verdade. E encontrei aqui uma pesquisa da ONG Save the Children, com sede em Londres, que apontou que o Brasil é o pior país da América do Sul para as meninas viverem. No ranking, com 144 nações, o Brasil está em 102 na posição. Centésimo segundo. Com altos índices de casamento infantil e gravidez na adolescência. Isso, ele foi comparado com países da América Latina. O Brasil só está na frente da Guatemala e também do Haiti. A análise levou em consideração fatores como escolaridade, gravidez na adolescência, casamento infantil, mortalidade materna e representação das mulheres no parlamento. E sabe que não mudou muito isso, não? A Câmara de Vereadores, acho que foi capa da Folha de São Paulo de hoje, que fez um balanço sobre a participação das mulheres na última eleição e o volume de mulheres que foram eleitas no parlamento brasileiro. E o índice se manteve muito baixo, alguma coisa em torno de 4%. Ela vem aumentando, mas é assim, muito baixo. Mas ainda é muito baixo. Mas é muito baixo. 4%. Ainda tem muito pouca candidata ainda, né? De opção, não tem muita candidata. É porque a gente vem de uma oligarquia masculina, né, ao longo dos tempos. Que tem que ser rompida aos poucos, né? Não vai ser de uma hora para outra. Mas é que as mulheres também não querem, né? É isso. As mulheres não querem. Algumas querem. As que têm sucesso profissional passam a se dedicar à profissão. Outras têm a opção pelo seu lar, pela sua família. Então é um negócio complicado mesmo, porque a gente vai ver os candidatos, os partidos estão suando sangue para conseguir cumprir a cota. A cota. Exatamente. Às vezes colocam os nomes só porque tem que colocar. Só porque tem que fazer a cota. Porque a pessoa nem força faz. Vocês não fazem ideia o volume de candidatos com 0 voto. Zero, eu não votou nem ele votou nele. Nem nele. Eu acho que vem ao encontro disso que a Carla está dizendo. Eles usam o nome... Mas eu acho que cumprir a cota. Para cumprir a cota. Olha aqui, Vitorino. Aqui no WhatsApp, Vitorino, protetor 50, filtro solar, não adianta ele não... Beijos, Regina Santos. A gente diz pra ele, mas não adianta. Regina, 9 horas da manhã, não tinha sol forte, aí eu subi no palco, comecei a apresentar o negócio lá. Como tu, mais ou menos. Um médico generalista. Sabe tudo. Mais ou menos, Mas tu não sabe uma coisa básica. Eu se esqueci desse negócio. Não pode, isso é relaxamento. Para um pouquinho, vamos pensar tecnicamente. Não tem Vocês viram um sol forte hoje? Não. Mas, Vitorino, protetor solar tem que ser usado não só quando tem sol. Verão, outono e inverno, não se sai de casa sem proteção solar. Até aqui no estúdio. Raios ultravioleta, o buraco na camada de ozônio que está cada vez maior. Será que eu vou virar Hulk? Não, isso não, porque... É raio gama, o Hulk é raio gama, porque é outro raio. Muito moreno pra o raio, o Hulk é raio gama. Não, mas o protetor solar eu gosto sempre de passar, mas não é mim. Ai, que coisa. Ai, não, ridículo. Por favor, graças a Deus que você vai se comunicar conosco. Quem fala? Tacanha, sabe? Boa noite. Aqui é o Luiz Souza, da cidade de Camaquã. Estou sempre ligado no programa E Atualidades Pampa. Programa divertido, alegre, mas polêmico e falando sério. Forte abraço a todos vocês. Obrigada, Luiz. Tu é o máximo, Luiz. Obrigado, seu Luiz. Você vê que sem o Chicão e sem o Marne fica ainda melhor ainda, porque aqueles dois bicões, quando vêm aqui no programa, eles esculhambam o programa. Vê o comportamento das meninas. Não, essa palavra não pode ser usada. Qual é a palavra que eu usei? Muito menos na frente de meninas. Bicões? Não, outra. Que o Brasil é considerado o 102º país onde é ruim as meninas viver, sem saber grande parte da culpa são os pais. Viu?
É verdade. Já estão perguntando onde está o Chicão, cadê o Marne? O Marne ainda está em férias, deverá voltar a semana que vem. O Chicão tá no banheiro e o Marne no bordel. Parou! Não tá nada. Aliás, eu tenho uma reclamação. Eu tenho um casaco da mesma cor da blusa da Jéssica. Quando eu venho com aquele casaco, o mundo desaba. Não. A Jéssica tá com uma blusa igual ao meu casaco e ninguém fala nada. Primeiro que o casaco não é da cor da blusa da Jéssica. Não é verde petróleo? Completamente diferente. Traz amanhã pra gente comer. Nem sei qual é o nome desse verde. Não veste o casaco, só traz. Se tu puder cortar um pedacinho do tecido pra gente ver, só um pedacinho. Não, eu ia pedir a blusa da Jéssica pra vir amanhã com ela. É que depende da composição do look, depende de muitos fatores. Tu tá muito perto do Chicão com esse troço de look. tá contaminando. A menina, tá pegando. Já tá pegando o negócio. Não, agora, isso é real. tem um negócio, Magda, que começa a preocupar. Tu entende de alguma coisa de nióbio? Nióbio? É aquele metal nobre que nós temos aqui no Brasil, que somos os maiores produtores do planeta e não sabemos utilizar nem explorar, sabia? Pois é, porque tem um sujeito que é telespectador, muito agora eu rico, perdi o e-mail dele, mas ele pede para tu falares sobre isso. E desde os tempos idos que aqui nessa bancada sentava José Fogaça, ele falava sobre o nióbio, e os telespectadores pedem, e eu sempre esqueço de falar sobre o nióbio, eu implico com o nióbio. Cuidado que esse barulho faz assim, no ouvido da pessoa assim, faz O nióbio, o subsolo de Goiás e de Minas Gerais especialmente é muito rico em nióbio. E nióbio é um metal nobre. É um metal nobríssimo, só que o Brasil não está sabendo explorar. Então, e quando é que alguém vai fazer agora isso? Tem que tomar cuidado com as lendas, né? Os americanos estão roubando o nióbio brasileiro da Amazônia. Não, isso aí é prosopopeia, flácida paninar bovinos. Tu vai ter que mudar isso. Já tá não é nada disso. Isso aí tem muita lenda. Nós temos nióbio, nós somos ricos. Esse metal é um metal nobre que se presta a muitas coisas na área da eletroeletrônica, da manufatura em geral, inclusive na esfera militar. Mas o que nós não estamos fazendo é explorar isso, porque o nióbio, ele precisa de um processo, ele tem um mecanismo de processamento depois de extraído, ele precisa ser tratado, é como o urânio, né? O urânio, ele passa por um processo de tratamento, de enriquecimento, para ganhar as propriedades que lhe conferem o fato de ser nobre. O nióbio da mesma forma. E o Brasil ainda não tem essa tecnologia, então nós temos aquele dilema: exploramos, retiramos do solo e mandamos para fora para ser tratado, para ser processado e volta, ou tiramos e vendemos in natura, enfim. Ou seja, o Brasil até hoje não sabe o que fazer, mas nós somos ricos em nióbio, sim. Repito, é o subsolo, aquela pontinha da Amazônia, Goiás até Minas Gerais, o subsolo é riquíssimo. Tu tá resmungando sozinha aí. Tô resmungando. Mandaram alguma mensagem mal criada? Não, eu tava pensando no nióbio, daí eu pensei, não prestei atenção nada nesse nióbio. Não, se o Chicão... É um metal que o Brasil tem e não é bem utilizado, ponto. Se o Chicão tá aqui, ele morre com o nióbio. Ele morre. Ele faz um discurso do nióbio. Ele não faz discurso contra o nióbio, faz um discurso contra mim. Olá, meninas lindas. E o Vitorino, que além de inteligente, é uma simpatia. Ainda bem que tem o programa hoje, porque eu tô doente. Quem tá doente? Com gripão, e sem vocês, o que seria de mim? Feriado, de cama, com gripe. Beijos carinhosos para todos. É a Neuza Rocha. Eu sou aquela que estou sempre com vocês. É verdade. Beijos, Neuza, e recuperação. Boa noite. Que azar da dona Neuza, no feriado ela fica resfriada. Boa noite. Assisto há muitos anos este programa maravilhoso. Sou da época em que se estudava em sala de aula, onde só tinha uma sala para todas as turmas da 1ª à 5ª série e só um professor conseguia manter a ordem e respeito. Só que os pais educavam seus filhos para tal. Atenciosamente, Antônio Natal de Barba. Boa noite, seu Antônio. Muito obrigada pela sua companhia que o senhor nos faz há tanto tempo e obrigado pelo seu depoimento. Eu também sou dessa época. A minha mãe olhava para mim e eu saía de fininho porque eu sabia que eu não estava agradando. Hoje em dia... Tu tem que sair de perto, que é pra não... Hoje em dia teu filho não te bater. Hoje em dia eles mandam a mãe sair da sala. Hoje tu tem que sair de perto porque tu não tá agradando. E os filhos se apanham, eles ainda processam os pais. Não é? É verdade. Não, tu tem que escutar ainda. Não pode me bater. Eu vou te denunciar. Tu não pode me bater. Nem pegar aqui a orelha, aqui, ó. Leandro Speltz diz o seguinte. Cala a boca. Eu tenho uma amiga que Gustavo comprou Vitorino. tem uma amiga que comprou um livro, Psicologia Infantil,
muito interessante, são 460 páginas. Ela disse, olha, Gustavo, realmente esse livro me resolveu o problema, porque eu com esse livro, eu mudei muito a minha postura. Lá em casa, as crianças, quando estão incomodando e tumultuando, coisa e tal, eu lembro do livro, pego o livro, dou na cabeça de um e fica calminho rapidinho. Então, sabe, tá na hora de eu acho. E quando a psicologia... aí vai ter gente mandando agora. Não, o Vitorino pregando bater nas crianças. Quando você prega assim. algumas coisas e essas coisas psicológicas, o papo não funciona, pega o livro de 500 páginas e tá na cabeça. Porque, na verdade, todos nós, eu acho que somos da época. Dá na cabeça desse telespectador que liga. Não pode. Tá todos nós. Não liga mais, por favor. Deixa eu ver a cara do cara. Aqui, ele ligou o programa todo. Moço, o senhor que é desprovido de ele é careca. De densidade capilar. Eu fui politicamente correto. Não, mas ele é careca. O senhor é desprovido de densidade capilar. Tá com uma camisa branca. O final 6436. Final 6436. Não liga, moço. Isso aqui não é pra ligar. Isso aqui é só pra gente mandar torpedinho. Senão não consegue ler. Isso. E agora tá ligando outro. E aí, ó, já... Gente, aí isso aí é pra ler. Não consegue ler o WhatsApp e tal. Eu acho que já fazem de sacanagem. Todos nós, eu acho que quando a gente era pequeno, já apanhamos alguma vez, né? Eu sou pequena até hoje. Eu também, sou uma eterna criança. Mas eu apanhei quando eu era pequena e nem por isso hoje... Até de concha eu apanhei. Minha mãe uma vez me deu uma concha na cabeça. De varinha de marmelo. E nem por isso hoje eu sou uma pessoa ruim, sou uma pessoa doente. Nada disso, né? Todo mundo, eu acho que pode aprender. Eu sou sobrevivente. Eu jogava futebol na chuva, de pé descalço. Atenção, psicólogo, senhoras e senhores. Infantil, psicólogo infantil, para com isso. Agora é hora de devassar. E hoje, os agraciados com o voucher no valor de R$70 para serem desfrutados lá na Devassa, na mini cervejaria Devassa, no shopping Praia de Belas, será o telespectador que se comunica conosco através do e-mail atualidades@pampa.com.br. Você escreve a frase que eu vou dizer logo na sequência, coloca o seu nome e coloca o número do seu documento, seja CPF ou seja o RG. A frase é: se existe algo melhor que uma devassa gelada, vírgula, eu não conheço. Ponto. Se existe algo melhor que uma devassa gelada, vírgula, eu não conheço. Ponto. Tá valendo a partir de agora. A frase é boa. É um pouquinho longa, então deve demorar mais ou menos de 12 a 14 segundos. Então, fale alguma coisa aí. Eu preciso me concentrar aqui, senão eu perco. Então, já que você está fazendo a concentração, vamos lá. O dólar hoje não teve movimentação, é feriado no Brasil, mas tão logo teve aprovação em primeiro turno da limitação de gastos do governo federal, o dólar deu uma recuada. 3,19, a expectativa é de que o dólar venha a recuar ainda mais. Agora, vamos deixar bem claro uma coisa. Quem está segurando a cotação do dólar é o governo que está colocando swaps no mercado, ou seja, comprando dólar a preço futuro para manter a cotação em alta. Por quê? Porque o governo brasileiro tem utilizado o dólar para equilibrar a balança de pagamentos, o que é um erro, porque é um equilíbrio artificial. Segundo especialistas, o dólar se colocaria hoje entre 2,60 e 2,70, considerando os parâmetros da economia brasileira em relação ao comércio internacional. Esse seria o valor adequado e o valor real do dólar no dia de hoje. Mas ele permanece em 3,19 exatamente por conta dessa intenção do governo, que tem que, nesse primeiro momento, manter a cotação alta para manter o equilíbrio da balança comercial brasileira. Eu não sei por quanto tempo vai durar isso, porque o governo emitindo o swap, para quem não sabe, é quando o governo compra dólar futuro, ele projeta e compra e com isso puxa o preço. O que vai acontecer? Dessa forma, quando o governo quiser baixar o dólar, ele simplesmente vai abandonar o mercado e deixar o mercado puxar para uma cotação mais real. O problema é que esses swaps lançados, nós vamos ter que quitar mais adiante. Já tem devassa. Então é dívida. Ou seja, muitas vezes o remédio, quando utilizado em excesso, em vez de curar o paciente, pode fazer mais mal. Quem vai desfrutar do voucher no valor de R$70 na mini cervejaria Devassa é o nosso telespectador Vinícius Mito. Se existe algo melhor que uma devassa gelada, vírgula, eu não conheço. É o Vinícius Mito. A partir de amanhã, a partir do meio-dia, teu nome já vai estar lá, né, registrado lá com o pessoal da Devassa. Tu podes usar quando tu quiseres teu voucher. Não tem prazo de validade. Eu conheço algo melhor que uma devassa gelada. Duas.
Olha aqui, ó, no WhatsApp, eu sou do tempo que lá fora, no interior de São Borja, minha professora dava aula para a 1ª à 4ª série. E a mesma professora fazia a nossa merenda. E nos sábados nós tínhamos aula, mas nos sábados nós não estudávamos, nós íamos lá para limpar a escola. E não tivemos trauma nenhum. Rogério, de Eldorado do Sul. É isso aí, a criança tem que ajudar, né? Aliás, uma coisa muito bacana de fazer com o filho, não tenho tempo de ficar com o meu filho, não consigo, né? Não tô conseguindo sentar, brincar. Envolva ele nas tarefas domésticas. Ótimo. Arrumar a cama é uma boa cumplicidade que se cria. Vem aqui, eles adoram lavar a louça, mais fazem bagunça do que qualquer outra coisa, mas faz ele participar, né? Tá fazendo um bolo, coloca a criança junto. Você sabe isso aí ainda exercita a responsabilidade. Exatamente, ensina que precisa, né, arrumar a cama, enfim, mas nesses momentos de descontração, tudo isso eu aprendi com a psicóloga Carla Broker, lá no canal K. Nesses minutos de descontração, rola muito papo interessante. É aí sim que a criança realmente se solta, fala o que aconteceu na escola, se sente quais à vontade. são os amiguinhos que ela prefere, ou alguma coisa que aconteceu que faz muito tempo, né, que não tem essa comunicação. Então não precisa sentar pra brincar. É legal sentar pra brincar? É legal, né, tem um tempinho pra isso. Mas fazer a criança participar das tarefas de casa também é uma coisa bem legal. E isso tinha muito antigamente, né? A mãe ensinava ensinava a botar a mesa, mas né? é óbvio, dividir as tarefas. E não tinha essa, era menino, menina, tinha que... E essa coisa de cozinhar é legal. E hoje deveria ser muito mais ensinado e muito mais requisitada a parceria do filho ou da filha, porque hoje as mães são as donas de casa, são as chefes de família, a maior parte delas, trabalham e muito e precisariam dividir as tarefas com os filhos. E os filhos estão cada vez mais encostados e pendurados nas mães. Você sabe que estão... Deixa eu só fazer um parênteses nessa discussão de vocês, que eu não quero que termine, mas eu só quero... José Moacir Vidal, é importante que se saiba que o Brasil detém 98% das reservas de nióbio mundiais e que sem ele nenhum satélite vai para o espaço, e o que é uma das armas mais importantes hoje para o crescimento de um país. Informação. Satélites e sondas são realmente fundamentais para isso. Obrigado pela sua informação. Por que vocês dois estão brigando aí por causa disso? A gente quer matar um telespectador que está ligando. Essa coisa de cozinhar... Não, eu vou bloquear a pessoa. E aí o Vitorino me ensinou a fazer. Eu vou ter que bloquear, porque ligou o tempo todo, eu não consigo ler o WhatsApp. Está sendo no mínimo mal educado, né? Exatamente. A pessoa não está o que a gente fala nessa coisa de cozinhar? Esse componente da terapia ocupacional, de cozinhar, é muito bacana, porque tem programas de culinária hoje, competições, virou uma febre nas emissoras de televisão, porque é divertido. Eu tenho uma amiga que desenvolve isso, é uma nutricionista, Aline Muxfield, que é a dona do Greta Café, lá na João Valic. A culinarioterapia, cozinhoterapia. E sabe, Magda, as pessoas, normalmente pessoas adultas já, que querem isso, que querem conhecer um pouco mais da cozinha e relaxar, porque enquanto você está preparando um prato, tem um processo natural de atenção que ao mesmo tempo provoca uma sensação de relaxamento. É muito bacana essa ideia. E olha o sucesso dos programas, né, de culinária, esses que a gente assiste com as crianças, né? A gente vê o comprometimento das crianças. As crianças adoram botar também a amizade. Gosta. Não, mas deixa, mãe, deixa que eu boto leite. Deixa que eu quebro o ovo, daí fica mais complicado. Tem um cupcake, não sei o que as crianças adoram fazer aquele doce, aquele cupcake, é um programa que tem num dos canais aí, cupcake. Pô, as crianças adoram aquilo, adoram ver, aprender a fazer. Eu acho isso muito legal. A culinária é muito bacana. E não são só eles que aprendem, né? Nós também aprendemos muito assistindo essas crianças nestes programas. Mas eu ainda vou aprender a fazer arroz. Tu não sabe fazer arroz? É o meu trauma, não sei. Eu faço o melhor arroz em fatias do Rio Grande do Sul. Arroz em fatia? Sim, você só consegue tirar ele em fatias. Você corta assim. Ele é grudado. Uma xícara de arroz. Tu conhece o arroz Unidos Venceremos? Já fiz. Já tentei todas as fórmulas. Virou arroz apaixonado. Eles se agarram uns nos outros de um jeito que não... apaixonado. Amigo, tem uma marca de arroz pra quem assim é... Assim, retardado. Mas mais ou menos, era isso. Assim, eles vêm já uns saquinhos assim. É ótimo. Bota água... Faz assim, deixa o tempo que sai soltinho. Não, mas eu quero fazer um arrozinho pop. Eu quero botar um milhozinho. Mas tu não sabe fazer.
Tá, mas eu vou aprender. Não vai. Se tu não aprendeu até hoje, nunca mais. Então, faz assim esse, depois Caso que ele tá perdido. pronto, tu mistura o milhozinho, entendeu? Depois de vai, pronto? É isso, vai! E aí um dia que fui eu que fiz. Exato. É melhor a gente fazer o simples e bem feito do que incrementar, mais garantido. Mas a ideia da Magda Deixa eu foi falar pros estudantes. Não, se eu conseguir errar o arroz de saquinho, aí é a várzea. Aí é a várzea. Deixa eu falar para os estudantes que estão assistindo o programa hoje, porque em novembro agora, do dia 5 e 6, nos dias 5 e 6, vai acontecer, né, as provas do Enem. E olha que legal, quem está estudando, né, para as provas tem a possibilidade de aproveitar até o domingo para reforçar os seus conhecimentos em um simulado que está à disposição, simulado online, da plataforma Hora do Enem. Então você coloca lá, pode acessar pelo tablet, smartphone, pelo seu computador, Hora do Enem. E lá tem vários simulados. Esses simulados já estão acontecendo algumas vezes neste ano. São 180 questões que são disponíveis e vai estar disponível até o domingo. Então acessa lá, Hora do Enem, que você vai treinando e adquirindo mais conhecimento para a hora da prova. E a prova do Enem tende a se tornar cada vez mais importante. Agora, é interessante porque a prova do Enem está balizando também e avaliando o ensino no Brasil como um todo. O governo vai divulgar aí outros dados, incluindo escolas técnicas. Na verdade, fizeram uma bobagem, né? Divulgaram os números e, quando se deram conta, ao divulgar os números, mostraram a verdadeira cara do ensino brasileiro. Então, vamos deixar bem claro, é um conjunto de coisas, não é um fato isolado. Não é só falta de dinheiro, é falta de competência também, falta de gestão. O ensino no Brasil degenerou de uma forma constrangedora. Nós precisamos reformar, sim, muito, as escolas, a infraestrutura, professores. Agora é preciso também uma mudança de mentalidade naqueles que fazem hoje a educação e o ensino no Brasil. Nós estamos muito defasados. Você pega o conteúdo de uma escola argentina, de uma escola uruguaia e compara com o conteúdo de uma escola brasileira, a gente vê que nós paramos no tempo mesmo. O governo federal tentou agora mexer no programa, o mundo desabou. Caiu em cima, coisa e tal. Aí tem aluno protestando. Ele não sabe nem pelo que ele está protestando. Você está protestando o quê? Porque mexeram no ensino. Mexeram no quê? Não sei, mas mexeram. Sabe? Esse é o aluno hoje no Brasil. E o pior, nós temos que tomar cuidado com a política fora da escola. Política fora da escola. Enquanto isso não receber a atenção do poder público, a gente vai ter crianças sendo doutrinadas para um único pensamento, para uma única ideologia e para fazer bagunça e arruaça. Gravidade. A gente viu aí a garotada invadindo escola contra a PEC 241. Aí tu pergunta, o que é a PEC 241? Negócio dos gastos com as escolas, não vai ter dinheiro para as escolas. Quem é que disse essa besteira? Gustavo Vitorino, adorei esse e-mail aqui do Lucas Jacinto pra ti, ó. Boa noite. Deve ser um bico. O Vitorino está todo saidinho hoje. KKKKK. Sou fã do programa e minha mãe também. Mande um abraço pra dona Laura. Um abraço, dona Laura. Abraços, Lucas Jacinto. Ele tá te achando muito saidinho. Ô, Lucas, fica numa bancada dessa aqui e olha em volta pra você ver. Você ficaria também exibidinho, saidinho, tudo que é inho, você todo mundo. Você vai ganhar um beijinho também de tchau. Terminou já? Programa. Tava cheio de professora pra ensinar o Gustavo a fazer arroz. Amanhã. Tá todo mundo querendo. Amanhã eu ensino o Gustavo a fazer arroz, tá? Beijo, tchau, até amanhã. Tchau. Gente...